Amados, estamos então agora falando da pureza. Estamos com o livro do Jeffrey Johnson sobre a igreja e nós estamos trabalhando agora no capítulo 4 a questão dos deveres dos membros na igreja. Então, quando ele fala dos deveres dos membros, ele vai falar dentro dos 3 pilares, que são verdade, unidade e pureza, né? Então, os nossos deveres estarão para a essência da igreja. Eu tenho que olhar para a igreja e ver o que constitui igreja, qual é a essência da igreja. E nós vimos, através dos estudos, que é a unidade, que é a comunhão. A igreja ela é portadora da verdade, ela detém a palavra de Deus, foi confiada a palavra de Deus à igreja do Senhor e a santidade. Então já trabalhamos aqui a questão da unidade e quais são os nossos deveres para manter a igreja dentro dessa essência. Porque os membros é quem prezam por isso. Então quando eu penso em unidade, irmãos, o que eu penso como dever para a unidade? O que os irmãos lembram? Oi? Aí já é verdade, é dentro do pilar da verdade. Eu estou falando da unidade. Qual que é o meu dever para com a unidade da igreja? Para preservar essa essência da unidade. Qual é meu dever? Não falar mal, não difamar os irmãos. Fazer todo o esforço. Suportar uns aos outros. Considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Correto? Todos esses textos já foram trabalhados aqui. Na questão da unidade. Tá? Então, nunca percam de vista qual que é o seu papel na igreja. E sempre ele estará para a essência da igreja. O seu papel não é fora da essência da igreja. Quem direciona o nosso papel, o nosso dever como membro, é essa essência. Tá? E agora nós chegamos aqui na pureza. E quando eu falo de pureza, estou falando de santidade. Tá? Eu sei que não está 100% aqui a visibilidade, mas dá para ver aí, Nathan? Dá? Aí eu leio, mas qualquer coisa, o material já está disponível, você pode acompanhar do seu celular, tá bom? Olha lá o que diz: embora a fé seja o único requisito para se juntar ao corpo universal de Cristo, algo mais deveria ser necessário para se juntar a uma igreja local. O que seria esse algo mais? Uma santidade visível. Só que, veja como é interessante. Se eu não tenho noção da santidade de Deus, porque o corpo é de quem, irmãos? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele é santo? Sim. Então a sua igreja é o quê? Santa. Então quem participa da igreja tem que ser o quê? Santo. Por que o batismo, então, nós exigimos frutos de arrependimento? Justamente porque é necessário para se juntar à igreja dele. Uma santidade visível. Uma vez que a igreja invisível se manifesta numa sociedade local e visível, então, de alguma forma externa, de afirmação é necessária para reconhecer quem de fato pertence à sua irmandade. Ou seja, a fé deve ser demonstrada de forma tangível. O que é algo tangível? Algo que eu consiga comprovar. Eu tenho que olhar para Ana e para qualquer um, e eu tenho que ver que ela está lutando e Deus está trabalhando nela. Mas isso antes mesmo dela ser membro da igreja. Isso é um dos fortes fatores. Esse slide aqui é importante por quê, irmãos? Porque isso aqui, quando eu penso em irmandade, quando eu penso em ser membro do corpo de Cristo, quem participa da ceia? Aqueles que estão dentro dessa irmandade. Aqueles que eu consigo analisar essa vida de pureza. Aí chega um fulano,
que a gente nunca viu na vida, entra na igreja, vai visitar a igreja, aí pergunta, você está congregando em alguma igreja? Ah, sim, não, eu sou membro de tal lugar. Mas será que é mesmo? Será que ele não brigou ou não está em desafeto com o corpo dele? Será que é cristão mesmo? Então, amados, admitir alguém à ceia é afirmar que aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo. É afirmar que aquela pessoa está na videira verdadeira. E nós temos parcela de culpa se admitirmos pessoas que não são da Irmandade, que não estão no cristianismo verdadeiramente. Nós temos parcela de culpa se fizermos isso? Sim. A ceia, amados, é para membros. A ceia é para pessoas a qual a igreja constata essa vida. Então veja, ou seja, a fé deve ser demonstrada de forma tangível, para que alguém possa se unir a uma igreja local. Hoje isso aqui não é critério em nenhum lugar. Por quê? Porque se perdeu a característica da igreja, a essência da igreja. Conheço pastores que falam, não, aqui é lugar de doente. Realmente, a igreja é lugar de pessoas doentes. Mas Cristo cura, não cura. Cristo restabelece. Então, é uma desculpa que muitos pastores utilizam. Não, venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. O importante é as cadeirinhas todas cheias. Não, não é assim, querido. Pode vir do jeito que está, com certeza, mas permanecer do jeito que está, não. Permanecer, não. Lembro sempre do pastor Silas contando, Gessé, que um travesti veio para a igreja dele, né, e perguntava o nome dele, falava o nome de mulher, e via vestido de mulher. Aí veio uma vez, veio duas vezes, aí o pastor Silas, vamos tomar um café? Aí chamou para tomar um café e falou, ó, qual é seu nome? Aí deu um nome fictício. Falou, não, qual é o seu nome? Do RG. Aí falou o nome lá, do camarada. Falou, então, tenho visto que você tem frequentado a igreja, só que para que você continue aqui, você tem que se vestir como Deus te criou. Não voltou mais. Agora, quantas igrejas você acha que deixaria a pessoa lá, daquele jeito, e fala, não, temos que amar. Será que deixar ela no pecado dela é amar? Isso é amar? Isso não é amar. Isso não é amor. Amor é reconduzir a pessoa para a vontade de Deus e para aquilo que Deus prescreve em sua palavra. Então o pastor Silas agiu corretamente. Repreendeu alguns irmãos, porque todo mundo ficava assim, ó. Né? Imagina sentar um aí no meio aí. Ó. Todo mundo já vai ficar meio, né? Mas, amados, isso aqui é muito importante. Porque a igreja local não pode ver o coração. Ela deve julgar a profissão de alguém por suas obras de fé. As perguntas feitas do Israel, que vai ser batizado hoje. O que mudou na sua vida depois que você conheceu a Cristo? Justamente. Então ele trouxe através da sua profissão de fé, e isso aqui acaba ainda, olha, aplicando isso aqui, irmãos, julgar a profissão de fé da pessoa, ainda a gente pode errar. Porque isso aqui acaba sendo subjetivo também. A profissão de fé ela é algo subjetiva. Mas a igreja deve sim julgar. A igreja deve sim estabelecer juízo sobre a profissão de fé das pessoas que querem ser membros aqui. Em termos práticos, as igrejas locais são responsáveis por reservar as suas membresias somente para aquelas que mantêm seu testemunho cristão. Membresia, então, é para cristãos verdadeiros. Ah, mas a gente não consegue olhar o coração da pessoa, pastor. Então, isso significa que a sua régua de análise vai lá para o chão? Vai regular para baixo? É isso? Não. Você tem que ter o seu papel, irmão. O meu papel
é admitir membros aqui nesta igreja que sejam cristãos. Então a régua tem que estar onde? Lá em cima, irmão. E quando eu falo lá em cima, é olhar à luz da palavra para a vida da pessoa. Isso é sua função e minha função, como membro da igreja. Se eu admito alguém que não é crente aqui e participa da vida ativa de Cristo, leva o nome cristão, além de estar quebrando o terceiro mandamento, correto? A igreja quebrando o terceiro mandamento, está fazendo uma afronta para Cristo. Minha sogra ficou escandalizada, foi numa igreja e coincidentemente a vizinha dela foi, e ela conhece a vida da vizinha. Vizinha cachaceira, promíscua, se diz cristã. Foi no dia de ceia, passaram com a bandejinha e deram para ela. Que lindo, né? Ceia aberta. Você é a favor da ceia aberta, irmão? Olhando para isso aqui. O que você acha? Olha as coisas que acontecem. Como você acha que Cristo, através daquele sacramento, pois é um sacramento, como que você acha que Cristo olhou para aquela atitude? Cada um examina a si mesmo. Você acha que ele está olhando também para os ministros que admitiram aquela pessoa na ceia? Estão entendendo, irmãos? Então nós temos que ter critérios. A casa de Deus não é covil de ladrões. A casa de Deus não é uma baderna. A casa de Deus preza pela unidade, que já vimos, e pureza. Isso aqui é muito sério. E é pilares, é tripé. Não existe sustentação se você arrancar um desses pilares. Um desses pilares. E isso vem uma cobrança para a minha vida, porque eu devo andar em santidade. Eu devo buscar a santificação todos os dias. E isso também eu devo querer para as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que querer que o Fábio seja cada vez mais santo. Isso tem que ser uma vontade minha. E isso é considerar ele superior a mim mesmo. Eu querer para a vida dele e lutar pela vida dele, em oração, exortação, para que ele seja mais santo do que eu. Esse é o nosso papel, irmãos. Olha o que a Bíblia exige. Mateus, capítulo 3, verso 8. Deem fruto que mostre. Tangível. Mostrar. Eu mostro, tu mostras. Nós mostramos. Verbo, correto? Mostrar. O arrependimento. É algo tangível? João Batista vinha um monte de gente lá batizar. O que ele cobrava? Arrependimento. Porque será que ele sabia que ao batizar a pessoa ali, era um ato onde admitia a pessoa em Cristo? Porque o batismo é em Cristo. É uma nova vida. Uma das perguntas, o que significa o batismo? Aí Israel respondeu, é morrer e renascer. Por isso é imersão, né? E aquilo você está expressando visivelmente, publicamente a sua fé. E é uma ordenança de Cristo. Tá? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago, capítulo 2, verso 17. É algo tangível, então, a fé? Dá para se ver? Mas nós sabemos também que tem a falsa aparência de piedade, né? Olha então como nós temos que estar sempre atentos para não sermos enganados. Os membros devem então viver vidas santas. Segue-se que a membresia na igreja é exclusivamente para crentes, cujas vidas estão de acordo com o seu testemunho. Como o livro de Tiago claramente ensina. A única maneira de a igreja ver essa fé interior é observando uma vida transformada. Como que eu sei ou posso ter uma certeza maior se o Gessé realmente vive a fé que ele professa? Através dos frutos na vida dele. Através da vida de arrependimento dele. Aí o cara está na igreja,
vive mentindo. Aí o cara está na igreja e lá fora vive dando um mau testemunho. Eu não estou falando de cair em alguns erros e lutar, estar numa luta. Eu estou falando de uma constância. Que santidade é essa? Que sangue precioso de Cristo é esse, a qual ele fala que o lavou? Lavou do quê? Então é isso que nós temos que olhar. Primeiro para a nossa vida, porque os membros devem viver vidas santas. Então deve viver uma vida transformada. Uma vida que é caracterizada pela obediência a Deus. Aquele que me ama, aquele que me obedece. Vida de santidade. Vida em obediência. Obediência a Deus e amor aos irmãos. Então você percebe que a unidade está aqui, ó, intrinsecamente relacionada com você viver uma vida santa. Isso é meu dever e seu dever, irmão. Meu dever e seu dever. Eu já presenciei batismos de mulheres amaziadas. E o pastor falar assim, se a igreja aprovou, está tudo bem. E batizaram. Batizaram, João? Batizaram. Hoje já não está mais na igreja. Mas o que representou aquele ato para Cristo? O que você acha? Conhecendo o Cristo das Escrituras, o Deus das Escrituras, como você acha que ele olhou para aquele ato, aquele batismo? Porque o nome dele estava envolvido lá? Naquele ato? Estava. Como você acha que ele olhou? E o pastor, que espera-se que estude a palavra de Deus, participando daquele ato. Tá funcionando agora. Os membros devem estimular a santidade nos outros. Olha lá, irmãos. Os membros devem estimular a santidade nos outros. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que chegou, Laura? Ô, Israel. Ô, Gessé. Tô vendo que você tá... Olha, busca mais isso, cara. Olha, esse livro aqui, Gessé, que eu acho que vai te ajudar. Gessé, já parou para pensar nesse texto bíblico aqui? Não tô falando que o Gessé tá vivendo uma vida não, tá? Eu só tô citando aqui porque para exemplificar. Mas qual foi a última pessoa que você fez isso? Chamou para perto de você. Falou, ó, chamou para comer um podrão lá, né? Vamos lá comer um lanche lá e vamos bater um papo. Vamos tomar um café lá em casa, irmãozinho? Tô precisando conversar com você. Você acha que isso é só função do pastor, irmão? Não é, irmão. É sua função também. Conversar. Está vendo, analisando e falar, opa, tem coelho nesse mato aí, hein? Vou trocar umas ideias com esse irmãozinho. Você, irmão. Você. Então, primeiro você vive uma vida santa, certo? Você busca isso, é tangível na sua vida e você deseja isso para o seu irmão. A santidade pessoal não é benéfica apenas no indivíduo, mas também ao corpo de Cristo. Os membros da igreja que estão vivendo zelosamente para o Senhor, durante a semana servirão de maior benefício para a igreja no domingo, do que aqueles que estão contaminados pela praga do mundanismo. Portanto, devemos ter em mente que buscar santidade é nossa responsabilidade. Não apenas para nós mesmos, mas para os outros. Esse dever inclui também as nossas palavras. Somos chamados a encorajar, olha lá, ó. Somos chamados a encorajar, repreender e orar pelos outros em nossa busca comum de santidade. E eu fico muito feliz, irmãos,
quando o irmão tem coragem na sexta-feira de oração de confessar os seus pecados. Eu fico muito feliz porque isso é uma prova tangível de que ele está buscando a santidade e de que ele está pedindo ajuda. Ele está cumprindo esses dois pontos que nós estamos falando aqui em um ato só. Porque ele está externalizando a sua dificuldade, está falando, eu preciso de encorajamento, eu preciso de repreensão, eu preciso de ajuda. E ao mesmo tempo pedindo que Deus o ajude, lhe dando arrependimento, automaticamente santificação. Então, você deve estar com os ouvidos, e Deus te deu 2, né? 2. Na sexta-feira, participando, com os ouvidos desse tamanho. O que o irmão falar, aquilo vai ser o ensejo para que você venha e converse e ajude o irmão. É isso. Eu já confessei diversos pecados para mim, aqui na sexta-feira. Nunca ninguém chegou para mim depois e falou, pastor, vou orar pelo senhor. Pastor, eu sei que essa dificuldade deve estar pesando na sua vida. E se não fez comigo, eu tenho certeza que não fez com ninguém mais. Está entendendo, irmãos? Como nós... Estar aqui, amados, estar numa igreja, ser parte de uma igreja é algo de muita responsabilidade. É algo ativo, é algo que você está totalmente... Você não precisa de um cargo específico na igreja. Não, o seu trabalho é muito mais importante do que ter um cargo em si. Será que você tem trabalho? Será que é só sentar aí nessa cadeira? Será? Não é. Tem muito trabalho. Você pode visitar. Você deve exortar, deve encorajar. Mas não, as pessoas, irmãos, infelizmente nós fomos doutrinados dentro de igrejas a vivermos vidas individualistas. Nós fomos doutrinados a não nos preocupar com as pessoas. E isso estou falando em contexto de igreja. Qual que é a pregação que você fez lá, Felipe? Do mandamento? Amar? E ele fala para crentes, discípulos. Essa é a base. E qual que é o contexto ali? Cristo está caminhando para a morte. O desespero dos discípulos ia chegar no máximo ali. Ia ter um pico de desespero deles. E ele está fazendo o que ali com aquelas palavras? Dizendo que se eles amaram uns aos outros, se eles permanecerem nessa irmandade, isso vai servir como base de encorajamento para eles. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum, irmão. O céu é um lugar coletivo também, você sabia disso? O céu é um lugar de irmandade também, irmão, sabia disso? E se você diz que é morador daquele lugar, você tem que começar a exercer essa função aqui. Por isso que Deus nos deu uma igreja. A igreja é o que? É o antigozo do céu. A igreja é uma pequena amostra do que viveremos na eternidade. Uma pequena, mas é. Com pecado? Mas é. Porque o Espírito está na igreja? Sim. Cristo está na sua igreja? Sim. Então já experimentamos daquilo que viveremos na eternidade. Mas tem pessoas que parecem que não entenderam isso ainda. Estar numa igreja, irmão, tem muito trabalho para quem é membro. Muito. Muita oração, muito aconselhamento. Você acha que é só eu que aconselho? Não é só eu que aconselho. Você tem que aconselhar também. Você tem que estudar a Bíblia também. Porque como você vai querer santidade para os outros, sendo que você não conhece o instrumento que santifica? É a palavra. Somos todos nós, irmãos. Pastor sozinho não faz nada. Nada. Pastor sozinho morre no meio do caminho. Morre no meio do caminho. A igreja é corpo. Não dá para falar que com o corpo ele só tem um dedo. Não. Ele tem vários membros.
tem articulações, tem dedinho do pé. Eu não tenho dedão, né? Mas o corpo é completo, o corpo de Cristo é completo. Então veja, irmãos, as suas responsabilidades. Olha lá, Hebreus capítulo 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Tito 2, 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar, santidade, para si mesmo um povo. Purificar para si mesmo um povo. Particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que ele está falando? Quem é esse povo aqui? Quem é esse povo aqui? A igreja. A igreja, irmão. A igreja de Cristo. Qual que é a característica da igreja de Cristo, então? Purificada. Está aqui, ó. Purificada. Então, Cristo me salva para me remir. E o que é remir? Me purificar. Me libertar das amarras do pecado, para que eu viva a liberdade em Cristo. E o que é a liberdade em Cristo? Obediência à sua palavra. Isso é a liberdade em Cristo. Os membros devem participar das ordenanças da igreja. Então, quem é membro, participa das ordenanças, que são quais? Ceia e batismo. Uma razão pela qual os crentes devem ser batizados é que isso demonstra à igreja sua vontade de serem submissos a Deus. Olha o que você vai estar fazendo aí hoje. Você está sendo batizado porque você quer ser submisso a Deus, estar submisso a uma igreja, fazer parte de uma igreja e lutar junto com esses irmãos. Então tudo isso aqui, Israel, é porque você vai ter que exercer a partir do momento de você se tornar membro. Então se tornar membro não é só pegar o nome lá, passar para o Felipe e ele preencher lá o livro, né? Não é só isso. É muito mais. E a ceia do Senhor é reservada, olha só o que o Jeffrey Johnson diz, tá? Pra você pensar que só o pastor André que é louco. A ceia do Senhor é reservada somente para os crentes que estão em boa relação com o corpo de Cristo. Quem está vivendo vida de pecado, então, está em boa relação com o corpo de Cristo? Quem está passando por processo disciplinar, está com boa relação diante de Cristo? Por isso que não participa. Com certeza. O cara que não é ativo não dá nem para falar que é membro, né? Porque ele não ser ativo, ele está se preocupando com a sua vida? Não, eu me preocupo pelo WhatsApp, tá, Felipe, com a sua vida, tá? Eu me preocupo com o Felipe, se ele está vivendo em santidade através do vídeo, né? Uma videoconferência. Como? Dá para ser crente, web crente? E olha que tá cheio de web crente aí, hein? Depois da pandemia, hein? O tanto de web crente com pastor que ele nunca viu na vida, só vendo os videozinhos, meu pastor. Seu pastor, meu querido. Seu pastor, se converta e vá congregar e se submeter a uma igreja local. Então, amados, sem fé em Deus e consciência limpa, porque Cristo lá, conforme Hebreus, que foi exposto aqui, ele purifica o quê? Nossas consciências. Para com o homem, os membros devem se abster de comungar. Sem fé em Deus e consciência limpa para com o homem, os membros devem se abster de comungar. O que diz respeito à nossa comunhão e companheirismo com Cristo e seu corpo. Cara, quantas vezes eu vi isso? Minha esposa também viu muito. A pessoa sumia da igreja. Sumia. Parecia só no dia da ceia, Fabinho. Ficava o mês inteiro fora da igreja. Aí aparecia só no dia da ceia. Aí o que o pastor fazia? Ô, irmã! Participa aí. Já viu isso também, Maurício? Que tipo de membro é esse? Então os membros devem participar das ordenanças da igreja. Então membro é ativo, irmão.
Atos 2:38, batismo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Mas o que ele disse antes? Arrependimento, irmão. Arrependimento. É algo tão básico na Bíblia. É algo tão elementar que batismo só deve ocorrer através de fé e arrependimento. Isso tem que ser falado constantemente. Vocês sabiam que os pais da igreja no primeiro século, hein? Logo depois do primeiro século, segundo século, né? Pais da igreja. Eles começaram a ensinar salvação por obras. Os pais, hein? Leia a patrística para você ver. Os pais, hein? Estava vendo algumas pregações, o pastor dizendo que a salvação somente pela fé, ela tem que ser pregada constantemente. Ou seja, arrependimento e fé é um assunto central de toda a pregação. Central. Porque nós somos tendenciosos a querer nos salvar, a ter autojustiça. Tá? Olha a pregação de Pedro em Pentecoste. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 11:24. Ceia. E tendo dado graças, partiu, no caso o pão, né? E disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A ceia. Tá? Utilizamos bastante esse texto aqui. Os membros devem cumprir a disciplina da igreja. Então, disciplina está para qual pilar da igreja? Qual a essência da igreja? Pureza. Então, deve existir disciplina em igreja? Quantas igrejas já viu que não aplica disciplina? Está preocupada, Israel, com a santidade da igreja, com a pureza da igreja? Isso às vezes é disciplina nada fica de banco. Não, só tira o violão dele. Só tira o violão dele, é disciplina. Isso é disciplina, irmão? A disciplina tem que encorajar, você tem que trazer para si, você tem que, olha, vamos lá, vamos lutar, vamos orar. Você já refletiu sobre o seu ato? Você sente nojo pelo seu ato? É isso? Estar constantemente junto, perguntando, conversando. Nós temos pessoas de disciplina nessa igreja. Já conversou com ele essa semana sobre o ato dele? Já chegou nele? E aí, irmão? Como é que tá? Tudo bem? Tem refletido? Tá orando? Tá lendo a Bíblia? Já chegou nesses irmãos? Essa semana? Por que não? É indiferente para você? Tá vendo, irmãos? Que na prática estamos aquém do que deveríamos fazer. Você tem que estar ali, ó. Se ele é seu irmão em Cristo, está passando por um momento disciplinar, você tem que estar ali. E aí, irmão, como é que você está? Você está conseguindo analisar a sua vida? Você tem lucidez bíblica sobre o seu ato? Você já leu tal passagem sobre isso? Ajudar. Isso é ajudar. Posso ir na sua casa essa semana? Vai na minha casa, vamos conversar. É isso que é ser membro de uma igreja. É isso, irmão. As Escrituras também ensinam que os membros da igreja são obrigados conduzir a disciplina daqueles que caem em pecado habitual, tá? Palavrinha importante aqui, né? Habitual ou não arrependido. Apesar que uma coisa, né? Se é habitual é porque não tem isso aqui, né? Então uma coisa está relacionada à outra. Se um membro da igreja está vivendo em pecado e se recusa a entender a admoestação da igreja, a igreja é obrigada pela autoridade de Cristo. É obrigada, essa palavra é forte, hein? É obrigada pela autoridade de Cristo
a disciplinar o membro não arrependido na esperança de restauração. Por que esperança? Porque pode ser que não seja salvo. E se for constatado que não é salvo, tem que fazer o quê? Vai permanecer no corpo de Cristo? E quem que tem que fazer isso aí? A igreja. Pela autoridade de Cristo. Irmão. Acho que nunca te ensinaram, né? O que é ser igreja, né? Por onde você passou, né? Isso, amado, isso são critérios-chave para a sua vida. Porque para que você encontre uma igreja bíblica, você tem que tentar encontrar essas coisas. Textos. Olha que interessante. Se alguém... 2 Tessalonicenses, Paulo. Aí vamos falar que é a opinião de Paulo, né? Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no. Depois você pega lá o pessoal, mais o pessoal, o Felipe. Depois você estuda lá, Felipe. O que é esse marquem-no aqui, ó, no grego? Depois você dá uma olhada lá. Marquem-no. O que é esse marcar? O que é esse marcar? Tá? E não se associem. Não se associem com ele. Isso aqui é Bíblia, tá, irmão? Não foi eu que escrevi, não. Não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Chamem a atenção dele. Aí você fica com a boquinha de siri. Não fala nada. Tá pecando? Porque isso aqui é uma ordenança para nós. Chamem. Tá no imperativo? Chamem a atenção dele. Devemos fazer isso, irmão. Como irmão. Gálatas. Não estou enxergando aqui. 6:1, né? Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Vocês, ele está escrevendo para quem? Para um indivíduo? Paulo está escrevendo para um pastor aqui? É pastoral a carta de Gálatas? Não. Não é, para a igreja. Vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, ele completa. Porém, cada um para que também não seja tentado. Aí vem você viver uma vida em santidade. E chegamos na verdade. Tem tempo ainda? Vou parar aqui na verdade, né? Porque já é 43. E semana que vem nós vamos falar sobre o terceiro pilar. Quais são os meus deveres para o que tange a palavra, a verdade. Tá? Então, os irmãos já viram deveres quanto à unidade e agora deveres quanto à pureza da igreja. Tá? Isso aqui, amados, é matéria básica, assim como a confissão, para todos aqueles que querem ser membros aqui. Tem que passar por essas aulas, tem que assistir os vídeos, tem que fazer as provinhas, tem que entender. Tá? E nós temos que depois fazer perguntas para ver se realmente entendeu o que é ser membro em uma igreja. Tá bom? Ficou alguma dúvida dos irmãos? Querem comentar alguma coisa? Pode falar, Fabiana. Quando fala, ao mesmo tempo a gente tem que exortar, tem que trazer para perto o irmão, porque mas ao mesmo tempo diz para não se associar. Uhum. Qual que é o limite, assim? Essa associação, irmã, é realmente, ele falou marquem. Ou seja, ele não deve ter uma participação efetiva como membro de uma igreja. Ele deve sofrer sanções. Não participa da ceia, entendeu? Algumas atividades chaves, não participa. Então ele deve ter algumas sanções, ele deve passar por isso. Tá?
Então isso faz parte da disciplina da igreja. Tá? Claro que existem casos de exclusão, que aí é considerar como ímpio. O texto que eu trouxe aqui, cadê? Deixa eu voltar lá. Cadê o Marquinhos? Cadê? Aqui. Aqui perceba, ó, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que seja envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo. Então isso aqui é diferente de 1 Coríntios 5, tá? Onde Paulo fala, entregue o corpo para Satanás, entendeu? E ali, quando excluímos da igreja, nós tratamos como pagão, como ímpio, tá? Então existe alguns parâmetros que devem ser estabelecidos. Isso aqui ele está falando de disciplina, de irmãos que estão caindo em certos pecados, estamos tentando reconduzi-lo. Digamos que é as primeiras partes de Mateus 18, as primeiras etapas. Tá? Na NTLH está falando, vejam bem quem está fazendo isso, na NVT está dizendo, observem bem quem está fazendo isso. Uhum. Exato. Ficar de olho também, acompanhar. Acompanhar, estar de perto, né? Marquem. Exatamente. Então a gente tem que estar com o olho desse tamanho. Será que a igreja tem que... Como é que fica o não julgueis, irmãos? Eu não posso me envolver na vida da Fabiane. Né? Isso aí é coisa dela com Deus. Deus julgará cada um, né, conforme as suas obras. Né? Inclusive as suas, que negligenciou o cuidado com a vida dela. Não julgueis é heresia. Heresia. Não julgueis, irmãos, é apenas para não estabelecer condenação, porque não somos juízes. Mas numa igreja, o que você mais faz é estabelecer juízo. É o que você mais faz. Analisar, falar, está errado. Com qual critério? Esse. E acabou. Tá? Entendeu, filho? Então essa é a questão. Temos que praticar, irmãos. Temos que praticar, porque a igreja precisa disso. Precisa disso. Amém?